Olá, meus queridos, mais uma vez, pela graça do Senhor, estamos juntos. Depois de passar as festas do final de ano, nós temos diante de nós um desafio, um ano novo inteiro, né? Cheio de desafio, cheio de lutas, de dificuldades, mas também com a promessa de muitas vitórias. E eu sei que você, assim como eu, todos nós, queremos um ano diferente, um ano melhor. E para que isto aconteça, é importante que nós reconheçamos que em muitas áreas das nossas vidas nós precisamos de mudanças, nós precisamos mudar. E por quê? Eu digo isso todo início de ano. Ano não muda, todos os anos são iguais. Eles têm 365 dias, com exceção do bissexto, 12 meses, cada mês, né, tem lá seus 30, 31 dias, 52 semanas, então eles são iguais. Então, se eu quero um ano diferente, quem precisa mudar sou eu. E diante deste desafio de mudança, de crescimento e de avanço, como filhos de Deus, eu comecei no final do ano a falar sobre as bem-aventuranças. Aliás, se você quer um ano melhor, o roteiro para que você alcance um ano melhor, ele vai passar pelo livro Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, onde nós vamos encontrar o Sermão do Monte, né? Começando pelas bem-aventuranças, que nada mais são do que os princípios que Deus estabeleceu, né? De conduta, de norma, para que nós possamos viver e caminhar de maneira prática como cidadãos do reino de Deus, como filhos de Deus. Então você vai encontrar nestes 3 capítulos de Mateus toda orientação prática de conduta, de norma de vida cristã. É o que Jesus, é o que o Senhor espera de cada um de nós. Então, se você quer realmente um ano abençoado, um ano diferente, um ano melhor, o teu roteiro de vida, o teu mapa de vida, né? Não são os videntes, não é horóscopo, não é nada disso. O teu mapa, o teu norte, né? O caminho que você deve trilhar ao longo deste ano de 2023 passa por aqui. E hoje nós finalizamos as bem-aventuranças, a 8ª bem-aventurança. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou seu aplicativo de celular, em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 10, que diz assim: abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus aqui deixa muito claro. Ele fala de 8 bem-aventuranças com promessas para nós, que partes, né, vão acontecer aqui, são promessas condicionais, né? A grande maioria das promessas são condicionais. A única promessa gratuita, né, que nós temos da parte de Deus, e lógico, ligada a ela mais algumas, mas a grande promessa gratuita de Deus diz respeito à salvação, né? A salvação. Então, é importante entender isso. Entender que existem promessas para os filhos de Deus, de bênçãos, né? Parte delas acontecem aqui e agora, nesta terra, mas a grande maioria, ou a plenitude delas, vai acontecer quando Jesus voltar para levar a sua igreja com ele, para que nós possamos morar junto com ele nos céus. Então, importante
nós lermos, entendermos, e o mais importante do que ler e entender é praticar. Então, é muito importante, o roteiro passa por aqui, se você quer um ano de 2023 melhor, né? E hoje nós vamos falar sobre a oitava bem-aventurança, que são os perseguidos por causa da justiça. Nós vimos que bem-aventurados que choram, porque eles vão ser consolados, os mansos, né, porque verão a Deus, os misericordiosos, porque vão alcançar misericórdia, quem tem fome e sede de justiça vai ser saciado, os puros, né, verão a Deus, os pacificadores, deles é o reino, e assim por diante. Tudo ligado ao reino, a promessa do reino, da promessa da presença, porque quando, né, fala que nós veremos a Deus, isso fala de uma presença real e concreta quando nós estivermos com Ele junto nos céus. Mas então, promessas, né, condicionais, de que aqueles que choram, né, não é chorar pelas dificuldades e lutas, às vezes isso acontece, pelo sofrimento, pela dor, mas choram para ver, choram por vidas, para verem vidas alcançadas para o reino de Deus. A misericórdia é uma semeadura, quem semeia misericórdia, quem tem misericórdia vai colher misericórdia. Os puros de coração, aqueles que se santificam, né, que foram santificados na realidade pela obra de Cristo na cruz, separados, este é o significado da palavra santo, separados para Deus. Tudo que você faz, obedece, você colhe os resultados. Então é importante isto. Então, hoje, né, o texto diz, né, que bem-aventurados são os perseguidos, aqueles que sofrem por causa da justiça. Então, vamos entender primeiro justiça. A forma mais pura de justiça é buscada, né, pelos seguidores do Senhor, pelos discípulos do Senhor que sabem, né, que as boas obras exigem grandes sacrifícios, que resultarão em dor em vez de recompensa imediata. Então, o primeiro resultado das boas obras, e olha que nós fomos criados para elas. Efésios, Paulo, no capítulo 2, verso de número 8, ele diz assim, que nós somos salvos pela graça, como eu disse, favor de Deus, presente de Deus. Então ele diz assim, a salvação vem de Deus como um presente, e não como resultado das boas obras de alguém, né? Os espíritas, eles creem que fazendo boas obras, eles vão alcançar salvação. Mas isto não condiz com a palavra de Deus. Ele diz que não é por obra, para que ninguém se orgulhe, se glorie, mas é um presente de Deus. Mas nós fomos criados em Cristo para vivermos na prática das boas obras. Então, eu não faço boas obras para ganhar salvação. Eu sou salvo pela graça de Deus e porque eu recebi esta salvação, um coração novo, uma nova identidade em Cristo, Filho amado de Deus, eu fui criado nele, em Cristo, para viver na prática das boas obras. Então eu não faço para ser, eu faço porque eu sou. Porque eu sou. É importante entendermos isto. Então, a forma mais pura de justiça, ela é buscada pelos discípulos. Lembra que eu falei no princípio, né, desta série das bem-aventuranças, que Jesus, ele ensinou estas bem-aventuranças, não foi para toda a multidão, foi para um grupo seleto de discípulos, de seguidores. Então, era um grupo restrito.
E isto veio até nós. Por quê? Porque nós fomos salvos pela graça de Deus, através da morte de Jesus naquela cruz, que nos atraiu na sua morte e na sua ressurreição, nos trazendo uma vida nova, vida no espírito, porque o homem natural está morto no seu espírito, por causa do pecado original do nosso pai Adão. Então, ele traz vida nova, um espírito novo. Ele nos dá um coração, Ezequiel 36, 26. Depois você lê lá. Ele nos dá um coração novo, coloca em nós um espírito novo, um espírito humano, letra minúscula. Depois ele coloca o Espírito Santo dentro do nosso espírito. E então, né, pelo poder do Espírito Santo em nós, nós recebemos a capacidade de viver de maneira prática a palavra de Deus, de obedecer a Deus. Porque o homem sem Deus, ele pode até tentar fazer, obedecer, mas ele não consegue, porque ele não tem coração para isso. Por isso que através da obra de Cristo, da obra consumada de Jesus na cruz, nós recebemos um coração novo, né? Leia o texto de Ezequiel que você vai entender. Ele tira o coração de pedra, duro, desobediente, rebelde, coloca um coração novo, obediente, nos dá um espírito novo, coloca o Espírito Santo dentro do nosso espírito e então ele nos faz andar, né? E obedecer a sua palavra. Então, nós precisamos ter isso muito bem claro. A salvação não é mérito nosso, não é pelo esforço nosso, não é pela obediência nossa, é presente de Deus. Por isso que Paulo fala que nós somos salvos pela graça, porque é de graça, é um presente para todo aquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, é assim que acontece. Então, a justiça pura, né, é buscada pelos discípulos, pelos seguidores, né, que sabem que eles foram criados para as boas obras, para a prática das boas obras nesta vida aqui, né, e que o primeiro resultado, o resultado imediato, né, é dor, é sofrimento, é negação, é abrir mão, é assim, mas vem a recompensa, vem a bênção de Deus, parte agora, porque tudo que nós semeamos, nós colhemos. Bem-aventurados misericordiosos, porque vão receber misericórdia. Então é assim, né? A grande maioria das promessas são condicionais. Então é isto que o Senhor espera de nós. Este é o caminho que nós devemos andar. Por isso que é importante que você leia, entenda e pratique o Sermão da Montanha, começando pelas bem-aventuranças. Este mesmo Paulo, né, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, né, ele diz assim, presta atenção: a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um eterno peso de glória. Quer dizer, vai se refletir em nós, né? Numa certa medida, recebendo da parte de Deus tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele tem, né? Então, presta atenção. Por quê? Se eu perguntar para você, todos nós, em grande parte da nossa vida, vamos passar por tribulações. Jesus já declarou isto, né? No mundo passareis por aflições, por tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É a declaração de Jesus. E o vencedor habita em nós. Mas ele diz que nós vamos passar por lutas, por dificuldade, por sofrimento, por dor, né? Então, ele diz assim, ele, né? A nossa leve e momentânea
tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quando nós lemos esta afirmação, nós somos encorajados a permanecer firmes nestas lutas e dificuldades, porque para cada um de nós, as tribulações, as aflições, as dificuldades, o sofrimento e a dor, o nosso é sempre o maior, a mais difícil. Então, o que eu queria, o que é preciso que nós entendamos com relação a essa declaração? Ela deve nos encher de coragem para ficar firme, independente do tamanho da sua dor, do seu sofrimento, né? Porque você já vai entender, pensa comigo. Como algo leve e momentâneo é capaz de produzir em nós algo tão glorioso? O que seria capaz de transformar meros seres humanos, limitados, pecadores, em Cristo, em pequenos Cristo? Porque a palavra cristão que foi usada na primeira vez lá em Antioquia, ela tem este sentido, pequeno Cristo. Por quê? Porque nós somos transformados, né, por Deus, né? Porque essas lutas, essas tribulações, essas dificuldades, né, elas são as ferramentas que Deus usa justamente para nos transformar cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo. É lógico que quem nos transforma cada dia mais, né, nesta imagem e semelhança é o Espírito Santo. Mas o que nós precisamos entender é que a ferramenta que Deus usa é justamente as nossas leves e momentâneas tribulações. Por que leve? Porque não tem como comparar o nosso sofrimento, a nossa luta, a nossa dificuldade com aquilo que Jesus sofreu, padeceu, o preço que ele pagou para que nós pudéssemos alcançar esta salvação, essa tão grande salvação. Então, tudo aquilo que nós passamos, né, eu tenho um pastor que é psicólogo e eu gosto muito de ler as postagens dele. Ele diz assim, que toda dor que Cristo passou, nós, como cristãos, como filhos de Deus, vamos passar. Rejeição, sofrimento. Então, é lógico que numa medida muito menor, Deus não permite nada na nossa vida que nós não sejamos capazes de suportar. E quando a pressão está muito forte, as Escrituras declaram que Ele nos dá um escape, que vem uma ajuda e que vem um socorro, né? Então, o próprio Paulo, né, no capítulo 8 de Romanos, né, verso 28, ele declara que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, né, para Ele. Então, se tudo coopera, o que coopera não são somente as situações boas, mas principalmente as lutas e dificuldades, porque é nela que o caráter de Cristo é formado em nós, em cada um de nós. Então, por isso que no mundo nós vamos passar por lutas e dificuldades. Por isso que Cristo é formado em nós pela dor, pelo sofrimento. É ali, é aquilo que Deus permite nós passarmos que vai nos forjar, que vai forjar o caráter de Cristo em nós, em cada um de nós. E Paulo sabia o que era sofrer. Ele sofreu, né? E é ele
quem faz esta declaração. Então, o que ele está querendo dizer? Não importa o tamanho da nossa dificuldade, ela sempre vai ser leve, leve, leve. O jugo de Cristo é leve, é leve. Mas entenda que o caminho, que a porta que leva para a salvação, ela é estreita. Da perdição é largo, é espaçoso, né? O meu pastor, ele dizia assim, né, que o pecado é gostoso, é bom, né, o caminho do pecado, mas ele leva à perdição, ele leva, né, as pessoas para o inferno, e ele existe, né? Não foi criado para o homem, ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas o homem vai para lá de abelhudo, se quiser, depende das escolhas dele. Então, é leve, se nós compararmos com o preço que Cristo pagou, e momentâneo. Por que é momentâneo? Porque pode durar uma vida. Ah, você fala assim, nossa, mas tem pessoa que vive 100 anos, 120 anos. O que é isto comparado com a eternidade? É nada, é nada. Né? Uma vez eu usei uma ilustração, você já deve ter visto um cabo de microfone, né? Que a gente tinha na igreja, uns cabos de 5 metros, né? Depois evoluiu, vai para o microfone sem fio, mas do microfone plugado com cabo, tinha um cabo de 5 metros. E aí tem um conectorzinho desse tamanho. Então eu peguei, quando eu ministrei sobre esta questão da salvação, da eternidade, eu dizia, tá vendo esse plugzinho aqui, né? Que deve dar aqui 3, 4 centímetros? Isso é a nossa vida terrena. Agora, você pega um cabo e vai puxando, vai puxando, vai puxando. 5 metros é pouca coisa. Você podia ficar puxando o cabo o resto da vida. Isso é a eternidade. Então, leve, porque Deus nos ajuda. Momentânea, porque é muito rápido. Pode demorar muitos anos, mas nada se compara com a eternidade. Então, diante, né, daquilo que Deus tem proposto para nós, né, toda luta, todo sofrimento, toda dor, toda dificuldade, não importa o grau que você já passou, esteja passando ou vai passar. Não importa. O que importa é que ela sempre vai ser leve e momentânea e vai produzir recompensa eterna, eterna. Então é preciso entender isso. Então quando a gente fala, né, dessas bem-aventuranças, orar, né, sofrer, entenda que isso faz parte do processo de Deus na nossa vida. E Deus usa, sim, porque ninguém vem para Deus, né, por bem. Todos nós acabamos indo para o Senhor por causa da dor, do sofrimento, que muitas vezes Deus permite, né, para que a gente possa despertar, se posicionar, mudar muitas práticas erradas de vidas. Então, você quer saber o modelo de Deus, o que Deus espera de você? Leia Mateus 5, 6 e 7. Comece, né, pelas bem-aventuranças, né? E a de hoje diz que, né, que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, são aqueles que sofrem por causa da justiça. Por quê? Porque nós somos inimigos do diabo que domina este mundo e ele vai trabalhar de todas as formas e maneira para que você se desvie do caminho de Deus, para que você não ande pelo caminho de Deus. Mas olha
as promessas que Deus tem para você, além da salvação gratuita que Ele te concedeu em Cristo. Ele está dizendo que se você chorar pela salvação de vida dos perdidos, se você for puro de coração, né? Que se você for misericordioso, que se você tiver fome e sede de justiça, que se você for um agente de paz, um pacificador, você vai fazer parte do reino dos céus. Você vai ver Deus face a face, você vai estar com Ele. Então, os nossos sofrimentos, como Paulo declara, não são nada. São leves e momentâneos, diante da promessa de ir morar eternamente com o nosso Deus e Pai nos céus. Leve e momentânea, né, diante de uma recompensa eterna. Então, a nossa oração nesta noite, a nossa oração a cada novo dia, precisa ser no sentido de que nós possamos ser cheios de esperança no tempo chamado hoje, momentâneo, passageiro, né? Fixando os nossos olhos em Cristo e nas recompensas futuras que são resultados de todos os discípulos do Senhor, porque elas são incomparáveis. Paulo, em Efésios 4, no capítulo de número 3, ele diz assim, eu marquei aqui uma versão da NBV, da Nova Bíblia Viva, né? Ele diz assim, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir. Efésios 4, verso de número 13. Vamos ler a partir do 11 para ficar mais claro. E ele diz assim, e ele deu mesmo alguns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, quem? Todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nessa versão fica mais claro. Paulo está querendo dizer o quê? Finalmente, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e conhecimento do nosso Salvador. Ouvir falar de Jesus é uma coisa, conhecer precisa relacionamento, precisa comunhão, né? Então, esta obra de Deus, ela vai acontecendo em nós para nos levar a crescer, a alcançar maturidade em Deus. Maturidade fala de vida de obediência, de vida prática. Então, finalmente, até que todos tenhamos a mesma fé quanto à salvação e conhecimento do nosso Salvador. E todos nos tornemos maduros no Senhor. Isso fala de crescimento, de maturidade, de se tornar um homem maduro na fé. Então, dor e sofrimento têm um único propósito na vida do cristão, do nascido de novo: forjar Cristo em nós. Forjar Cristo em nós, na minha vida, em você,
na sua família, enfim. Porque essa obra de Deus ela é individual. A minha salvação não garante a salvação do meu filho. Meu filho teve que buscar. Eu ensinei a ele o caminho, que é Cristo. Só este caminho. Jesus é o caminho, diz as Escrituras, não é um. As religiões se declaram ser um dos caminhos que levam a Deus. Isto não é verdade bíblica. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, salvação só em Cristo Jesus. Então, fica o desafio. Entenda que, por pior que sejam as circunstâncias contrárias, o sofrimento e a dor, que Deus permite, Deus é expert. Ele não lança dificuldades sobre a sua vida. São as dificuldades da vida que vêm, o resultado, muitas vezes, da nossa própria semeadura, como eu disse, né, no princípio. Então, mas Deus permite, Ele usa, Ele é expert em transformar situações difíceis, ruins, em uma boa coisa. E a boa coisa é que a nossa leve e momentânea tribulação vai trazer para nós algo glorioso. Nós vamos receber da parte de Deus. Já recebemos em parte, né? Ele tira a nossa natureza carnal e nos dá uma natureza divina. Nós pertencemos a Deus. Nos tornamos filhos. Todos são filhos? Não, são criação, criatura. Para ser filho, precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se tornar um seguidor. Esse é o filho, esse é o discípulo. É para esses a promessa de que toda dor e sofrimento, ela tem um bom propósito, forjar Cristo em nós. Forjar Cristo em nós. Forjar Cristo em nós. Então, por pior que seja, o propósito é muito bom, vale a pena, a recompensa é muito grande. Então, a oração desta noite é que nós possamos permanecer firmes em Deus, apesar das lutas, das dificuldades, das dores, do sofrimento. Fica firme, meu irmão, vale a pena, porque tudo isto faz parte do processo de Deus para forjar Cristo em você. E o resultado disso é vida eterna com Deus. Vamos orar? Pai querido, eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, pelos meus amigos, por todos aqueles que estão me ouvindo, me assistindo, por aqueles que vão ouvir e assistir através das mídias, nas mídias sociais, fugiu agora, né? No YouTube, nas gravações, eu sei que muitos assistem ali, Pai Eterno. Então, nos ajuda, Senhor, Espírito Santo, a permanecer firmes em Deus, apesar de toda luta e de toda tribulação, porque vale a pena. Este é o recado de Paulo, esta é a orientação de Jesus para cada um de nós. Na dor e no sofrimento, entender que Deus está trabalhando em nós e Ele tem e sempre terá um bom propósito para cada um de nós. E este propósito é formar Cristo em nós, forjar o caráter de Cristo em você. Então receba isto, estude, medite e pratique isto. E com certeza, 2023 vai se tornar o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua casa, o trabalho das suas mãos, e eu tenho certeza, Deus tem muita coisa boa para cada um de nós ao longo deste ano.
Então eu te abençoo em nome de Jesus, abençoo a sua casa, abençoo o trabalho das suas mãos. Fica firme, vamos em frente, né? Porque vai ser um ano muito melhor. Tem muita coisa boa de Deus para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu querido.